Fala galera! E aí, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai começar oficialmente o nosso estudo bíblico. Então se você não viu os 2 primeiros vídeos do canal, corre lá pra você não perder nadinha, beleza? Hoje nós começaremos nosso estudo bíblico e nós começaremos pelo começo. Aonde que é o começo da Bíblia? Obviamente, o livro de Gênesis. Mas antes de nós começarmos a estudar o livro de Gênesis, tem 3 coisas muito importantes que a gente precisa saber. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, às vezes, se tem algum versículo que a gente não entende muito bem aonde ele está escrito, a gente pode recorrer a todos os outros livros para entender melhor sobre aquele assunto. A segunda coisa que você precisa saber é que se você não tiver uma Bíblia impressa com você, você pode utilizar a Bíblia online na internet ou você pode também baixar um aplicativo no seu celular. Mas o que é muito importante é que a partir de agora você comece a ler a sua Bíblia. A terceira coisa que a gente precisa saber é que a Bíblia tem diferentes traduções para o português. Então, muitas vezes você pode ver que os versículos que eu coloco aqui estão um pouquinho diferentes daquilo que está escrito na sua Bíblia, mas não tem problema. Na verdade, várias pessoas fizeram traduções da Bíblia para o nosso idioma. O importante é que se você tiver dúvidas sobre algum versículo, você pegue mais de uma tradução para sua consulta. Eu, por exemplo, costumo usar a Nova Versão Internacional, João Ferreira de Almeida e a tradução King James. Mas tem uma coisa muito importante, além das traduções para o português, a gente tem que pensar em qual idioma original a Bíblia foi escrita. Por exemplo, o Antigo Testamento, a maior parte dele foi escrita em hebraico. Então, quando a gente tem alguma dúvida real sobre algum versículo, ou se a gente quer explorar aquele versículo em toda a sua riqueza, a gente tem que recorrer ao idioma original em que aquele livro foi escrito, para ter certeza de que a gente entendeu o que o autor quis escrever. Agora, pessoal, nós vamos oficialmente começar o estudo do livro de Gênesis. Esse livro, ele é muito complexo para se entender, mas também ele é um livro muito rico, que traz muitos fundamentos para a nossa fé. Por exemplo, o livro de Gênesis fala pra gente da existência clara de um Deus que é criador de todas as coisas. Além disso, ele traz para nós vários atributos desse Deus, para que a gente possa conhecer mais sobre ele. Gênesis também fala de onde nós viemos, como nós fomos formados. Gênesis fala também pra gente qual é a origem do mal, como o mal chegou aqui na Terra e por que o mundo tá o caos que a gente vê aí hoje. Gênesis fala também como a catástrofe foi no início, o fim na época de Noé, que é um exemplo pra gente de como a catástrofe será no fim de todos os tempos na volta de Cristo. Gênesis fala também da redenção. Ele nos dá a esperança de recebermos um Salvador, Jesus Cristo. Gênesis nos fala também da aliança do homem com Deus através da história de Noé. E ele nos fala da justificação através da fé e não pelas obras através da história de Abraão. Ou seja, é um livro para que a gente estude nos seus detalhes, para que a gente aprenda mais sobre os fundamentos da nossa fé. E agora vamos começar por onde? Obviamente, o primeiro versículo de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse versículo, ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo, ele é tão rico no seu conteúdo que nós vamos passar esse vídeo e os próximos 2 vídeos de estudos bíblicos falando apenas sobre ele. Então vamos lá, o que diz esse versículo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Diz que Deus é o Criador dos céus e da terra. E eu queria chamar a atenção para vocês nesse versículo para uma palavrinha especial. Esse verbo criou. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes na tradução nós perdemos a riqueza do conteúdo? Isso é uma das coisas que acontece nesse versículo. No português, nós usamos esse verbo criou para várias coisas. Por exemplo, nós podemos falar que alguém criou um novo game, nós podemos falar que alguém criou um novo modelo de celular, mas não é esse verbo que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse verbo criou no hebraico é um verbo que se chama bara. E esse verbo, ele não é simplesmente criar, mas ele é criar a partir do nada. E em hebraico, somente Deus pode ser o sujeito desse verbo bara.
O homem nunca pode ser o sujeito desse verbo. Sabe por quê? Porque só Deus cria a partir do nada. E é isso que diz esse versículo. No princípio, criou Bará, Deus, os céus e a terra. Quando não havia nada, Deus trouxe à existência aquilo que era inexistente. E o homem jamais poderia fazer uma coisa como essa. Quer ver? Agora a gente vai falar um pouquinho de alguns fundamentos da ciência que vão mostrar pra gente como o homem não poderia ser o sujeito desse verbo bará, como o homem não traz à existência aquilo que é inexistente. Eu prometo pra vocês que vai ser bem simples e que todo mundo vai conseguir entender. Tem um cientista muito famoso que é considerado o pai da química moderna. Esse cientista se chama Lavoisier. Lavoisier diz o seguinte: na natureza, nada se cria, tudo se transforma. O que ele disse é: o homem consegue transformar várias coisas, mas a gente não cria nada. A gente só pega aquilo que já existe e transformamos em outra coisa. Por exemplo, a gente pega o gás, transforma em plástico. Pegamos o plástico e transformamos em sacolinha. Isso não é criar nada, isso é simplesmente transformar. Porque quem cria a partir do nada é só Deus. Mais um exemplo da ciência que vai mostrar pra gente que só Deus pode ser o criador. Um cientista nada mais, nada menos do que Albert Einstein, e eu espero que você conheça esse cientista, disse o seguinte: toda matéria tem uma energia associada e toda energia tem uma matéria associada. Então, em palavras muito simples, quer dizer que matéria, aquilo que é palpável, consegue de alguma forma se transformar em energia, calor ou luz, por exemplo. Esse é o princípio utilizado para os cientistas que defendem a teoria do Big Bang. Você já deve ter ouvido sobre essa teoria. Basicamente, essa teoria diz que a Terra surgiu de uma grande concentração de energia que se transformou em matéria e depois todas as coisas foram evoluindo para que a gente tivesse a Terra que a gente tem hoje. Esse é o primeiro grande furo dessa teoria. Por quê? De onde veio a energia oficial que se tornou em matéria? Ou de onde veio a primeira matéria que se transformou em energia? A ciência não fala sobre isso, porque eles sabem que nada é criado a partir do nada. Só Deus pode fazer isso, nós sabemos a resposta. Deus é o único sujeito do verbo bará. Ninguém além dele consegue criar a partir do nada. Tem mais um momento na Bíblia onde esse verbo bará aparece. E ele aparece lá no livro de Salmos, e o salmista diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse cria também é o mesmo verbo, esse verbo bará, porque o salmista está pedindo a Deus que Deus crie nele um coração puro. O salmista sabia que o nosso coração não é puro. Na verdade, a Bíblia diz que o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa. O nosso coração, ele não é puro. Mas Deus, Ele pode tirar o que é impuro e criar em nós aquilo que é dele, criar em nós um coração puro. Deus pode tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. Deus, Ele quer o seu coração, Ele quer transformar o seu coração impuro e pecaminoso em um coração puro. E sabe por que você precisa de um coração puro? Porque a Bíblia também diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Só Deus pode colocar em você um coração puro para que você o veja um dia. Além disso, muitas pessoas tentam entender a Deus somente com o nosso raciocínio, somente com o nosso intelecto, mas não é assim que a gente entende a Deus. Nós precisamos primeiro entender e conhecer a Deus no nosso coração. É no nosso coração que Deus se revela para nós. É no nosso coração que nós conhecemos mais de Deus. É no nosso coração que nós aprendemos e nós entendemos mais sobre Ele. Sim, nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração, com toda a intensidade do nosso ser e com todo o nosso entendimento. Mas não comece questionando a Deus com a sua sabedoria humana. Nós, com a nossa sabedoria, jamais seremos capazes de entender a Deus. Comece tentando entendê-lo com o seu coração. Comece tentando sentir a Deus antes de questioná-lo. É assim que nós estudamos e aprendemos mais sobre Ele. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por estar aqui assistindo esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar aqui o seu joinha e se inscrever no nosso canal. Até mais!